Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Semana Master de Resiliência, promovida pela Sobrare. E eu sou a Vera Martins, e eu vou falar nessa semana sobre assertividade e resiliência. Qual é a correlação entre essas duas famosas competências, né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou apresentar, então, um PowerPoint, e lá eu vou mostrar a minha apresentação. Eu sou a Vera Martins, sou educadora e tenho mestrado em comunicação e fiz uma especialização em medicina comportamental. Eu possuo uma formação em coaching, atuo como coach pelas metodologias baseadas em neurociência e resiliência. E sou autora dos livros que vocês estão vendo, um deles é Seja Assertivo, que está aí na capa, e um livro chamado Tenha Calma, Seja Assertivo, que trata da questão da assertividade mesmo, né, na nossa postura, no nosso comportamento, e Tenha Calma, que é um livro que trata da gestão emocional. Tenho uma experiência de 35 anos em recursos humanos, sendo 21 empresa e 14 como consultora, e venho atuando atualmente como coach em resiliência e facilitadora de seminários em liderança assertiva, gestão emocional do time, além de outras competências que eu venho atuando, focando a liderança das empresas. Eu sou diretora da minha empresa, que se chama Assertiva Educação Corporativa. Vocês estão vendo aí meu site, para caso queiram aprofundar, ver alguns artigos sobre o tema, e meu e-mail, caso queiram entrar em contato comigo. Bem, então agora nós vamos falar sobre assertividade e resiliência, ou seja, como se comunicar de forma firme, segura, direta, ou seja, uma forma positiva para que você possa se sentir mais seguro e fortalecido, principalmente em situações de estresse, ok? Então, esse é o nosso foco do dia de hoje. Qual vai ser o meu objetivo aqui? É mostrar para vocês como que a assertividade pode ajudar uma pessoa no enfrentamento dessas situações consideradas riscos. Eu coloquei entre aspas, porque olhar para uma situação e considerar como risco vai depender de cada pessoa, do olhar de cada um. E ao você enfrentar essas situações, você vai obter o quê? Um fortalecimento através da assertividade, tanto na área emocional, na área mental e na área comportamental. Quando eu estou dizendo um fortalecimento emocional, é o seguinte, é porque a assertividade, ela contribui para uma pessoa zerar seus débitos emocionais, tornando-se bem resolvida e com equilíbrio emocional. A assertividade também fortalece o nosso lado mental. O que quer dizer isso? Uma pessoa assertiva, ela desenvolve pensamentos positivos, reforçando assim o seu otimismo e a sua autoconfiança, que são fatores extremamente importantes para que a gente possa ter um equilíbrio em nossa resiliência. A assertividade também pode ajudar a fortalecer a área comportamental. Porque uma pessoa assertiva, ela utiliza uma comunicação bastante respeitosa, respeito a si, respeito ao outro também. Sabe por quê? Porque a pessoa assertiva, ela tem claro para si os seus direitos e os direitos do outro também. Então, o seu comportamento tão positivo vai estimular, assim, feedbacks positivos e reforça, assim, também emoções e pensamentos positivos. Ou seja, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho boas emoções, isto tudo vai influenciar num comportamento mais maduro, mais construtivo, mais positivo. E desta forma, é nesse ponto que eu quero mostrar como que a assertividade pode contribuir para o fortalecimento e o equilíbrio da resiliência. Mas o que é assertividade, né? Vamos agora começar pelo conceito.
do que é assertividade e o que é resiliência e qual é a correlação que existem entre esses dois conceitos. Bem, a assertividade, vocês estão vendo aí uma pessoa tirando a máscara, é bem isso mesmo. Assertividade, lembra, verdade, sinceridade, e é isto. Assertividade é um ingrediente da nossa postura, do nosso comportamento, que influencia na nossa comunicação e que nos diz o seguinte, que assertividade se baseia na verdade. Então, assertividade é uma habilidade social de afirmar os seus próprios direitos, expressar pensamentos, expressar os seus sentimentos e aquilo que você acredita de uma maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto. Olha que coisa mais importante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você não pode sair por aí se expressando, se afirmando os seus direitos de qualquer forma, sem olhar para quem, onde, como. Por quê? Ser assertivo é se expressar, mas de forma pertinente, adequada ao ambiente, ao contexto que você se encontra. Só assim você vai conseguir não violar o direito das outras pessoas. Então, você percebe que a assertividade, quando está dentro do comportamento de um ser humano, ela ajuda muito essa pessoa a ficar bem resolvida. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais no conceito da assertividade. Assertividade, uma pessoa que é assertiva, ela é super coerente com seus pensamentos, com as suas intenções. Ou seja, quando ela quer dizer sim, ela vai dizer sim, sem sentimento de culpa. Quando ela tem que dizer não e é necessário naquela situação, porque é muito mais construtivo, ela vai dizer o não também sem sentimento de culpa. Uma pessoa que não é assertiva, ela não faz ela não tem essa coerência de dizer sim e não quando necessário e dependendo da situação. Por exemplo, se você for uma pessoa passiva, é bem provável que você vá dizer sim quando gostaria de dizer não para uma situação ou para uma outra pessoa. E aí você está dizendo o quê? Você está dizendo não para você mesmo. Isso causa um conflito interno. E a pessoa, quando está na defensiva com um comportamento agressivo, provavelmente ela vai deixar de dizer muitos sims e vai dizer muitos nãos, muitos nãos. Ok? Então, a pessoa assertiva já é diferente, ela é equilibrada, ela é muito mais verdadeira. E essa bola, vamos dizer, sem nenhuma palavra, o que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, dependendo do contexto, você não deve se pronunciar. É melhor o silêncio. Por quê? Você vai avaliar custos e benefícios e vai perceber em uma determinada situação que o custo vai ser muito maior se você se posicionar naquele momento. Por exemplo, você está numa reunião e você tem um feedback para dar para uma pessoa que está na reunião. Você vai dar esse feedback, um feedback que não é tão agradável. Não, então nesta hora você vai ficar quieto, vai esperar o momento adequado para, sozinho com esta pessoa, numa situação mais privativa, poder dizer isto, essa sua verdade para aquela pessoa. Então, não podemos sair por aí exibindo a nossa assertividade, porque aí você passa a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa exibida mesmo, não é? E até invasiva. Então, precisamos ter o quê? Precisamos ter análise de contexto e principalmente ser estratégica na nossa comunicação. Então, o que é ser assertivo? É dizer o que tem que ser dito, não mandar recado, não falar algo para uma outra pessoa, porque ser assertivo é dizer o que tem que ser dito, mas para a pessoa certa. Agora, eu tenho as minhas verdades, o que eu quero dizer, e isso é o que eu tenho que tem que ser dito. Para aquela pessoa que está me despertando aquele sentimento, seja negativo, seja positivo. Mas se eu usar palavras que denigrem o outro, já não vou ser assertivo, porque eu não vou dizer na medida certa. E no momento certo, é no local certo, né? Naquele momento onde eu vejo que a pessoa também está me dando aquela permissão para poder dar um feedback, por exemplo. E tem que ser pelo motivo certo, ok?
e da maneira certa. A maneira certa é a maneira equilibrada, nem passivo, nem agressivo e nem dissimulado. A assertividade, então, pessoal, para a gente fechar esse conceito, é ter firmeza, é afirmar-se com tanta confiança, porque você acredita nas suas ideias e nas suas opiniões. E desta forma, você vai assumir responsabilidade pelo que você está falando. E jamais botar a culpa em alguém, botar a culpa de algo que te aconteceu, daquilo que você está falando, numa terceira pessoa ou numa situação. Ou seja, você assume responsabilidade pelas suas próprias escolhas. E, muito interessante, que uma pessoa assertiva também dá ao outro o direito de escolha. Por isso que a gente sempre diz, né, que quem é assertivo tem respeito por si e tem respeito pelos outros também. Ok? Maravilha. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, como que a gente pode, como é que nós podemos ser natural e expressar, usar os nossos direitos, mas com respeito a mim e respeito ao outro. Olha só aqui um modelo de como expressar as suas emoções negativas de forma pontual, de forma respeitosa e obedecendo todos aqueles critérios da assertividade para a pessoa certa, no momento certo, da maneira certa e no local certo. Então, você chama a pessoa, contextualize, né, para a pessoa saber do que você está falando, e aí você inicia com o primeiro passo. Comece com a palavra eu, que significa que você está assumindo responsabilidade pelo que você está dizendo e pelo que você está sentindo. Expresse qual é a sua emoção negativa, dizendo, olha, eu me sinto desconfortável, ou eu me sinto mal, me sinto humilhada, me sinto insegura, enfim, qual é a emoção que você quer resolver, expressar, que você está sentindo. Diga ao outro qual é o comportamento que ele está tendo que está te causando esse desconforto. Eu me sinto desconfortável quando você, na reunião, diante dos nossos colegas, me interrompe e faz correções da minha apresentação, por exemplo. Aí, expressa as consequências, os impactos que isso tem. Olha, quando você faz isso, eu me sinto muito exposta, me sinto incompetente, isso não é legal para mim, porque a minha imagem, a minha credibilidade pode cair por terra, e isso é uma coisa que me incomoda. Mostre ao outro os benefícios se ele não fizer mais isso, se mudar esse comportamento, dizendo a ele, olha, se nós não fizermos mais isso, se você me poupar desse desconforto, nossa relação vai ser muito melhor, nós vamos poder passar uma ideia e até trabalharmos melhor, ter um relacionamento muito mais sadio de cooperação. Proponha para essa pessoa outras formas de relacionamento e outras formas de resolver essas coisas quando ele tiver que fazer uma correção do seu trabalho e tudo mais. Pergunte para ele como que ele percebe essa situação. De repente, ele tem alguma alternativa que também seja interessante. Lembre-se, uma pessoa assertiva, ela tem uma cabeça, um pensamento ganha-ganha. Então, qualquer alternativa que vocês negociarem agora para mudar esse relacionamento deve beneficiar ambas as partes, ok? E por fim, depois que vocês entraram num acordo de como vão agir agora, vamos fazer um alinhamento antes de entrar na reunião, enfim, qualquer alternativa que seja, você se comprometa e fala, olha, eu me comprometo, espero que você também. Agradeça a pessoa, isso é muito importante. Agradeça, porque afinal de contas, ela está te ajudando a resolver um problema seu causado por um comportamento dele. Mas o problema que está tendo é com você e não com ele. Tá? Então, normalmente, nós temos que agradecer a cooperação, a vontade do outro, em mudar o próprio comportamento dele para nos ajudar, ok? Bem, então vamos agora ver o que é resiliência. É a capacidade, como vocês estão vendo, de uma pessoa lidar com problemas, conflitos, superar obstáculos, inclusive resistir à pressão, porque hoje nós vivemos muita pressão.
várias situações adversas, seja no trabalho, seja no próprio trânsito, na família, ou seja, nós vivemos em eterna pressão. A vida oferece situações de riscos, né? Segundo o meu amigo, meu colega, meu mentor da resiliência, Dr. Jorge Barbosa, que é o diretor da Sobrare, ele me ensinou uma coisa muito importante, porque eu fiz o coaching resiliência com ele. E ele diz assim que resiliência é a capacidade desenvolvida de enfrentamento do estresse a partir de crenças básicas, crenças que estão dentro do nosso modelo mental e que foram criadas desde que nós éramos crianças. E essas crenças básicas são elas que estruturam o nosso comportamento, como que nós vamos nos relacionar com as pessoas, como que nós agimos no nosso dia a dia. Então, essas crenças são fundamentais e elas devem ser avaliadas, olhadas e, se possível, se preciso, até mudá-las para que a gente possa ter uma qualidade de vida, ter um fortalecimento interno para que nós possamos enfrentar com mais fortaleza as nossas adversidades. Então, é isso aí, ok? Muito bem. Então, muito se fala, né, pessoal, em superar, nós temos que superar obstáculos, temos que superar as dificuldades, e isso é muito próprio na resiliência. Então, e na resiliência, a superação quer dizer o quê? Agir com maturidade, com uma pessoa que pensa, que não sai por aí fazendo, agindo sem pensar, de forma inconsequente, sem pensar nos riscos. E então, como que eu posso fazer isso? Vamos lá. A primeira coisa é fazer uma análise da realidade. Isso ajuda muito a agir com maturidade. Então, se eu devo, antes de enfrentar uma dificuldade, eu devo entender quais são os custos e os riscos que essa situação vai exigir de mim, que vai mostrar para mim. Então, eu preciso ter uma clareza da realidade. Em segundo lugar, quando eu analiso essa realidade, trazendo evidências, fatos, dados, para que eu possa tomar uma decisão de como eu devo agir, nesse momento, eu devo reconhecer também os meus limites e os riscos da situação, através dessa análise da realidade. Agora, para que eu tenho que fazer tudo isso? Para superar, enfrentando e agindo, expondo-me aos riscos com segurança pessoal. Isso é resiliência. É se expor ao risco, sim, mas com segurança e confiança, para que quando eu atingir os objetivos, eu vou me sentir confortável, não vou estar quase morrendo na praia porque me causou tanto estresse, ok? Então, isso é superação e resiliência. Bom, agora, como que a assertividade pode ajudar você nesta superação desses riscos, dos obstáculos? Olha que interessante. Uma pessoa assertiva, ela é otimista, mas não é aquela otimista de oba-oba, nada, porque ela é realista. Interessante que a assertividade, ela faz sentido quando você age com maturidade, quando você analisa, toma decisões baseadas em fatos e dados. Tá? E isso que ajuda na superação. E nunca através de inferência. O que é inferência? É olhar uma situação, não ir lá testar se é verdade ou não, e concluir que aquilo é verdade e pronto. Tá? Sem fatos e dados. E normalmente isso pode me levar para pensamentos negativos e atrapalhar toda a minha resiliência. Uma outra coisa é que uma pessoa assertiva enfrenta riscos com coragem. Eu sempre digo nos meus seminários de assertividade que é o seguinte: todo ser humano, seja assertivo ou não, ele tem medo. A pessoa assertiva também sente medo, ameaças de situações, enfim, na sua vida.
a diferença entre uma pessoa assertiva e a que não é assertiva é o seguinte: a pessoa que não é assertiva, seja passiva, agressiva, manipuladora, elas agem pelo medo. O medo toma conta e eles, então, adotam um comportamento defensivo para se defender, de forma agressiva ou de forma passiva. Já a pessoa que é corajosa, que se fortalece, a pessoa assertiva, ela avalia a situação, sente medo, encara o medo, mas cria recursos, estratégias para enfrentar a situação, com coragem, firmeza e autoconfiança. E sempre com pensamento, foco na solução. Não adianta eu ficar buscando culpado. O que eu tenho que fazer é encarar, é enfrentar a situação e resolvê-la. Então, a cabeça da pessoa assertiva é muito focada na solução do problema. Isso ajuda muito na superação. Olha, gente, você está vendo aí uma lista de crenças assertivas. E eu sempre afirmo, uma pessoa, ela só vai conseguir ser assertiva se ela acreditar nisso que está escrito aí, pessoal. Então, eu só consigo ser assertivo se eu começar a agir de forma a ser ouvido e ser levado a sério. Olha, muitas vezes, o que acontece? Você tem pessoas que ao falar, ninguém presta atenção. Por quê? Provavelmente essa pessoa não está falando com firmeza, acreditando naquilo que está falando. Ela está falando para dentro, com medo, com a voz trêmula, de forma passiva. Ou então ela está fazendo o quê? Está gritando, falando, denegrindo, desqualificando pessoas. Quem é que gosta de ouvir pessoas agressivas? Ninguém. Eu não gosto. E também, a pessoa passiva também não passa credibilidade, porque ela fala com muita insegurança, e aí a gente não presta atenção. Já viu numa reunião uma pessoa quando fala assim baixinho, e fala assim, tropeçando nas palavras, e aí ninguém leva a sério. Então, uma pessoa assertiva pode reparar no ambiente que você vive. Aquela pessoa que todo mundo para ouvir, tenha certeza, é assertiva, porque ela tem dentro de si essa crença: eu tenho o direito de ser ouvido e ser levado a sério. E quando ela percebe que isso não acontece, ela cobra das pessoas de uma forma honesta e de forma educada, ok? Outra coisa, a pessoa assertiva acredita que também não é responsável pelo que o outro sente. Imagine, às vezes eu faço alguma coisa com o outro, mas sem perceber, e acaba ofendendo aquela pessoa. A pessoa vem e faz aquela cara feia e tal, e eu percebo, não é? Não é assim que acontece? A gente vai lá com boas intenções e diz: olha, eu não tive a intenção realmente, me perdoe, me desculpe, e o que eu posso fazer para recompensar essa emoção negativa que você está sentindo? E a outra pessoa fica mais irritada, muitas vezes: olha, não tem perdão, não vou perdoar não. E o que eu posso fazer? Eu já pedi desculpas, já pedi perdão, já me dispus a recompensá-la, e mesmo assim ela não aceita, então eu tenho o direito de dizer: olha, eu sinto muito, então eu não consigo entender por que você não me desculpa, porque não foi intencional. Então, quando isso acontece, as pessoas escolhem se sentir magoada, enfim, dizem coisas de forma passiva, de forma agressiva. Eu não sou responsável por isso. Mas eu, como uma pessoa assertiva, eu sou responsável pela forma como eu falo. Isso sim. E como isso vai impactar no outro. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um feedback para alguém no meio de todo mundo e vou expor meu feedback vai ser para uma pessoa que naquele momento está frágil, está se sentindo fragilizada naquela reunião, e eu não tenho essa percepção e dou um feedback negativo, a pessoa se defende contra mim. Então, aí eu fui responsável pelo que eu falei, sim. Ok? Eu não fui adequada no meu feedback. Outra coisa que uma pessoa assertiva acredita, gente, é que ele pode mudar de opinião. Qual é o problema? Isso mostra que eu tenho flexibilidade. E isso também me ajuda a abrir meus ouvidos para ouvir as pessoas, para ter empatia pelas pessoas
e, evidentemente, eu vou conectar melhor as pessoas. É bem legal isso. Porque daí, quando você entra numa conversa, você não precisa botar aquela máscara do sabe tudo, não posso errar, porque você está tranquilo. Você sabe que, de repente, o outro pode te dizer uma coisa tão bacana e você mudar a sua ideia. Por que não? Isso não é fragilidade, mas isso só a pessoa assertiva que pensa assim. O agressivo já não pensa assim. Aquela pessoa que está insegura, que quer mostrar, que tem dentro de si uma crença que ela tem que saber tudo, que ela não pode mudar de ideia, porque isso é fragilidade. Então, ela vai enrijecer mentalmente e vai ficar extremamente, excessivamente argumentadora, por exemplo, ou dona da verdade, não é assim? Então, isso não é legal num relacionamento. Outra coisa é que a pessoa assertiva, ela acredita, ela pode decidir sem pensar em agradar as pessoas. Porque o que, que leva as pessoas a serem passivas, a não dizer o que tem que ser dito, a ficar engolindo o sapo muitas vezes? Porque às vezes você quer agradar tantos outros que desagrada você mesmo. A pessoa assertiva tem dentro de si uma crença que diz assim, eu posso tomar minhas próprias decisões, claro, eu vou ter empatia, eu vou ver os impactos que isso vai dar nas outras pessoas, mas, em primeiro lugar, eu tenho que ver o que é bom para mim. Eu não posso ficar me deixando de lado para poder agradar todo mundo que está à minha volta, porque eu vou ficar uma pessoa muito mal resolvida. Uma outra crença, eu posso dizer, não, não sei. Claro, gente, eu não sou obrigada a saber tudo. É por isso que a gente trabalha em time. Porque eu sei algumas coisas mais do que o outro sabe. O outro também sabe coisas que sabe melhor que eu. Então, na medida em que eu admito que eu não sei tudo, eu vou pedir ajuda para esta pessoa e nós vamos formar boas parcerias. E isso dá um alívio tão grande dentro da gente, né? Quando a gente tem essa liberdade emocional de dizer, não sei te responder isso. É claro, né? Se eu ficar dizendo toda hora, todo momento no meu trabalho, eu não sei isso, eu não sei aquilo, é evidente que está havendo algum problema. Eu preciso desenvolver mais meus conhecimentos, ok? Os outros também têm os mesmos direitos. Olha aí a grande sacada. Se eu tenho todos esses direitos, o outro também tem. Então, isso que leva uma pessoa a ser assertiva ou não. Ok, gente? Bem, aqui nós vamos falar um pouco como que essa questão da assertividade pode contribuir para o equilíbrio da resiliência. Segundo a concepção do modelo de resiliência do Dr. Jorge Barbosa, ele diz o seguinte, e que isso é base para o modelo, a metodologia de coaching resiliência. São 8 modelos de crenças determinantes. Então, são esses 8 modelos que nós estamos vendo aí, que é um conjunto de crenças, que quando eles estão sob equilíbrio, é que vai dizer que a pessoa está com a resiliência numa posição de equilíbrio. Quando esses 8 fatores eles estão numa situação de desequilíbrio, ou seja, não tá sendo bem administrado, a pessoa pode perder as suas fortalezas e diminuir a sua resistência para encarar as situações de riscos. Então, olha só, nós vamos ver como que a assertividade pode contribuir para esses 8 modelos de crenças da resiliência, modelos de crenças dominantes no ser humano. Então, o autocontrole, só para a gente conferir, a autoconfiança, sensibilidade de contexto, empatia, conquistar e manter pessoas, leitura corporal, otimismo para a vida, mas eu coloco como realista, né? Que é aquele que faz sentido mesmo. E o sentido de vida, né? Olhar a vida e ver que ela tem um propósito, que é isso que nos motiva a seguir nosso caminho na vida. Então, como que a assertividade pode ajudar para esse equilíbrio? Então, vamos lá. Na questão do autocontrole, você vai perceber, então, que uma pessoa assertiva, ela se dá o direito de expressar as suas emoções com naturalidade e não vai se permitir acumular débitos emocionais, ok? Então, o que é um autocontrole? Autocontrole é saber lidar com as minhas emoções e não deixar que essas emoções, seja
tanto negativas quanto emoções positivas, determine, tome conta de tudo de mim e que eu perca o meu controle, não é? E acabo agindo de forma desequilibrada. Então, o autocontrole diante de uma situação de risco é um fator extremamente importante. Então, tá vendo? A pessoa assertiva, como ela expressa com naturalidade essas emoções, ela vai tirando os débitos emocionais, ela vai deixando o seu lado emocional tranquilo e relaxado. Sabe por quê? Porque a pessoa assertiva, ela acredita que ela tem liberdade emocional. Muito bom isso, né? E sabe como dizer. Inclusive, você viu lá anteriormente aquele modelo de como expressar emoção, principalmente as negativas, né? Então, se eu sou pontual e sempre não deixando, não procrastinando, não deixando para lá aquelas coisas que estão me incomodando, você vai desenvolvendo o autocontrole, fator importante na resiliência. Um outro modelo de crença se refere ao que? A autoconfiança, que são aquelas crenças que nos diz o seguinte, que nós precisamos confiar em nós, confiar no nosso taco e ter determinação, firmeza para atingir nossos objetivos, encarando os obstáculos que aparecem na nossa vida. E olha só como é que a pessoa assertiva funciona, que pode contribuir para esse modelo de crença determinante de um ser humano. Olha só, a pessoa assertiva, em primeiro lugar, ela acredita em si. E ela acredita em si, por isso que ela fala com firmeza, tá? Fala com segurança, com autoconfiança. E o outro até e passa a acreditar no que ela está falando. Uma outra coisa é que a pessoa assertiva ela faz escolhas conscientes, ou seja, ela para e pensa assim, devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Como que eu vou encarar essa situação? E aí ela põe no papel assim, olha, quais são os custos de eu encarar esse casamento, por exemplo, ou esse novo emprego, mudar de emprego? Quer dizer, todas as situações você pode fazer essa análise de custo-benefício. Se eu permanecer nesse meu emprego, o que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Quais são os custos que eu vou ter que pagar? E se eu sair desse emprego para ir não trabalhar, por exemplo, né? Eu quero fazer um sabático. Quais são os custos e quais são os benefícios? Só depois disso, vendo em que lado da balança que está pesando mais, baseado nesses critérios objetivos, é que uma pessoa assertiva muitas vezes toma uma decisão. Isso dá o que? Segurança. Ela fala com firmeza porque ela sabe o que quer. Claro, depois que ela já fez toda essa análise, ela sabe o que ela quer, ela tem claro para si onde ela quer chegar. E olha, gente, lembre-se, para desenvolver a autoconfiança, a gente precisa usar esse direito aí, ser ouvido e ser levado a sério. Isso é extremamente importante para que eu possa me sentir o quê? Confiança no meu taco, ok? Um outro fator extremamente importante é a questão da sensibilidade ao contexto. A pessoa assertiva, ela é estratégica, gente. Então, ela avalia os impactos da sua postura no ambiente que ela está. Ela olha o contexto e diz qual é a postura mais adequada, o que é pertinente nesse ambiente. Por exemplo, essa figura está mostrando o quê? Pessoas que vão procurar um emprego. Então, se eu vou procurar um emprego, eu vou para uma entrevista de emprego, eu devo me vestir de acordo e não parecer como uma roupa inadequada, uma pintura inadequada, um cabelo inadequado, até uma postura corporal deve ser adequada. Ok? E aí sim, bom, eu tenho fatos e dados que isso me mostra que eu devo me vestir assim, devo falar assim. Eu vou chegar numa entrevista de emprego, eu não vou ficar falando mal do meu ex-chefe, isso não é pertinente. Eu não vou ficar falando mal do meu marido, dos meus filhos, falar mal de mim. Não é esse o momento. Isso, você pode escolher o quê? Se você for fazer uma terapia. Aí sim, fala mal do marido, fala o que você pensa, para que o teu terapeuta possa te ajudar, pode te ajudar na resolução dessas questões. Agora, no emprego, eu vou mostrar o quê? As minhas fortalezas, quais são as minhas competências.
E com isso, eu vou usar uma linguagem mais pertinente a esse contexto. Ok, pessoal? Vamos lá. Mais um outro modelo de crença determinante, que é a empatia. A pessoa assertiva, o que, que acontece? Ela tem um pensamento ganha-ganha, e é por isso que ela acredita que deve respeitar os direitos do outro, pessoal. Claro, se eu tenho os meus direitos, o outro também tem. É isso, esse equilíbrio entre os meus direitos e os direitos do outro, é que a gente chama de assertividade, essa capacidade social de se relacionar bem com as pessoas, sem engolir sapo e sem fazer outro engolir o sapo. Então você vê que a empatia é uma ferramenta essencial dentro da assertividade. E o maior ganho que eu vou ter com isso tudo é que nós vamos criar reciprocidade com essas pessoas. Quando você tem a capacidade de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, ouvir as suas coisas, você vê que a pessoa fica feliz, ela se sente confortável perto de você. E isso cria o quê? Reciprocidade. Ok? Outro modelo de crença determinante que seria conquistar e manter pessoas. Olha só, o que uma pessoa assertiva pode contribuir para fortalecer, para buscar o equilíbrio da sua resiliência. Porque a pessoa assertiva envolve e compromete pessoas, que é a base da conquista e da manutenção de pessoas. Quer dizer, estar com pessoas, contribuir, agregar valor dentro de um grupo, enfim, isso nos ajuda muito a desenvolver boas parcerias. Como é que eu faço isso? Oferecendo minha ajuda para essas pessoas com naturalidade, pedindo ajuda, fortalecendo elos afetivos. Isso ajuda muito a desenvolver parceria. Isso vai te ajudar o quê? Quando você precisar dessas pessoas, você terá essas pessoas ao seu lado para te ajudar em momentos mais difíceis. Um outro modelo de crença determinante é a leitura corporal. Olha só essa figura. É claro, quando o estresse pega, nosso corpo avisa, não é? Ou porque a gente está com dor nas costas, dor no estômago, dor de cabeça, aí você começa a transpirar, a mão fica gelada, o rosto queima. Tudo isso está avisando o quê? Que, olha, preste atenção no seu corpo, porque ele está sofrendo e te avisando que você está aí numa situação de estresse. E o que, que uma assertividade pode te ajudar? Então, a primeira coisa é saber que conhecer bem os seus limites. E a pessoa assertiva, como ela está sempre se autoconhecendo, ela possui essa sensibilidade, ela sabe a hora que ela deve parar, porque conhece bem os seus limites. Olha, uma preocupação de uma pessoa que é assertiva, claro, é consequência, é estar bem resolvida. Então, para isso, eu preciso cuidar do meu bem-estar, para que eu possa me sentir bem, bem resolvida e mais feliz na vida, né? Então, assertividade ajuda na felicidade, muito, gente, muito mesmo. Felicidade deixa uma pessoa equilibrada para encarar as situações de risco? Claro, muito. E isso vai ajudar o otimismo para com a vida. Claro, pessoas mais felizes, pessoas que têm pensamentos positivos, são pessoas mais felizes e, consequentemente, conseguem ver a vida com mais otimismo. E você vê, é tão interessante conversar com uma pessoa assertiva, porque ela usa uma linguagem positiva, até para ser mais generosa, cuidando das pessoas. Agora, uma pessoa só consegue usar uma linguagem positiva quando ela ativa o pré-frontal esquerdo do cérebro, que é a nossa área do pensamento positivo. Ou seja, se eu tenho a minha área do pré-frontal esquerdo ativado, que é a área do pensamento positivo, eu fico mais fortalecido, vou fortalecendo meus circuitos neurais, me fortalecendo com boas emoções para enfrentar obstáculos, situações que exigem mais esforço da minha parte, determinação. E ao atingir esses objetivos, isso vai me dar uma sensação de bem-estar muito grande. Então, pessoal, ter emoções positivas, desenvolver bons pensamentos, isso vai me ajudar a ter otimismo com a vida? Opa,
e muito. O cérebro vai agradecer se você fizer isso. Isso vai influenciar na minha linguagem, na minha comunicação? Claro, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho boas emoções, isso vai impactar diretamente na minha comunicação. E aí, a pessoa assertiva, que é bem resolvida, ela usa uma linguagem mais positiva, ela busca a cooperação dos outros para resolver um problema e não ficar retaliando como faz pessoas que estão com comportamentos defensivos. Muito bom. Agora nós vamos ver o último modelo de crença determinante, que é o sentido de vida. E olha, a pessoa assertiva, ela, ela tem sentido de vida, ela acha que a vida vale a pena, ela é otimista, ela acredita que se ela está num momento de desconforto, num momento de uma situação difícil, isso vai passar. Ela precisa só agir. E para isso ela tem propósito, gente. A vida para uma pessoa assertiva faz sentido, porque ela tem um foco muito em valores e princípios de vida. Ou seja, é uma pessoa que é profunda, ela sabe o que quer na vida, não é? Ela tem claro para si. Muito bom. Eu queria finalizar agora, quero finalizar a minha apresentação para vocês, mostrando esta frase que está assim na primeira página do livro Seja Assertivo. Então é isso aí. Ser assertivo é olhar para dentro de si e perdoar-se por não ser perfeito. E só assim eu consigo ter uma comunicação sadia com o outro, sem cair em julgamentos, preconceitos, que isso pode me levar a uma comunicação agressiva. Olha só que coisa interessante. Quer dizer que se eu tiver uma autoaceitação, isso vai me ajudar a ser mais bem resolvido, vai ajudar na minha comunicação, vai ser sadia? Muito, gente. Pode reparar pessoas que têm pensamentos negativos, são pessoas mais pessimistas. Normalmente essas pessoas focam só em erros. São pessoas estressadas, pessimistas. E a pessoa otimista demais, 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 também precisa tomar cuidado. Por isso que a gente precisa analisar bem o contexto, trazer fatos e dados, se basear na realidade. Essa questão de conhecer a si mesmo e ser coerente com as suas emoções, perdoar-se por não ser perfeito, não querer ser o perfeito em tudo, isso vai me deixar mais flexível, vai me deixar uma pessoa mais humana, uma pessoa que vai ter bons relacionamentos e boas parcerias. Pessoal, eu queria agradecer muito por vocês terem me ouvido. Muito obrigada. E o que eu ofereço para vocês é essa flor em meu coração. Muito obrigada. Espero que vocês aproveitem bem as palavras que eu deixo aqui registrado com muito carinho. Obrigada mesmo. E obrigada a Sobrare que deu essa oportunidade de falar sobre assertividade e resiliência.